nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos o que deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, Jesus nos traz 3 ensinamentos para a nossa vida cotidiana. Primeiramente, ele vai falar sobre aquilo que é o fermento dos fariseus. E ele vai nominar esse fermento dos fariseus. O fermento é aquilo que na massa faz com que ela se torne grande. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo vai dizer que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. O que é hipocrisia? O termo hipocrisia significa máscara de ouro. É aquilo que os fariseus realmente faziam. Eles mostravam ser algo daquilo que não eram. Por isso que Jesus Cristo ele faz essa exortação a cada um de nós, para que nós possamos ter cuidado para não ser hipócritas. Mas precisamos entender o que é ser hipócrita. Hipócrita não é não ter pecado. Hipócrita é aquele que não reconhece o seu pecado, como os fariseus não reconheciam os seus erros e se mostravam como melhores do que os outros. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Toda vez que nós vamos caindo na soberba, no orgulho, na vaidade, de não reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós vamos perdendo a virtude da humildade, que é a manifestação da verdade, e começamos a cair na hipocrisia, que é a manifestação da falsidade. Depois, Jesus ele vai continuar a exortação, que tem a ver com essa primeira, que é o fermento dos fariseus. Jesus vai dizer que não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Aqui nós vemos que Jesus Cristo também nos dá um ensinamento, nos mostrando que nós não podemos ficar buscando estar na evidência, mas precisamos viver unicamente na verdade. Porque a verdade, quando nós vivemos na verdade, quando Deus quer, ela aparece. E entenda, tudo que nós vivemos, que nós fazemos, é verdade. Por isso que se a gente comete um erro, e esse erro é real, é verdadeiro na nossa vida, ele vai ser proclamado, uma hora ou outra vai ser descoberto. Assim como também as nossas virtudes. Quando nós vivemos na virtude, quando nós vivemos nessa intimidade com Deus, nessa capacidade de realmente sermos dóceis à obra de Deus na nossa vida, por mais que a gente cometa erros, por mais que a gente cometa algum pecado, tenha alguma queda, por mais que a fraqueza, ela em algum momento da nossa vida possa realmente nos dominar, a luta diária contra essa fraqueza, ela é verdadeira, se é verdadeira na nossa vida, ela vai cada vez mais nos santificando
e vai nos ajudando a não colocar a máscara de ouro, não mostrar aquilo que nós não somos, porque a virtude da humildade, que é o reconhecimento dessa verdade que há em nós, ela se manifestará e vai nos proteger desse mal que é sim a vida hipócrita. Por isso nós precisamos entender muito bem o que significa essas duas coisas. Por isso que nós não podemos ficar buscando evidências, mas também não podemos ficar também fazendo coisas às escondidas. Precisamos fazer tudo aquilo que é necessário na nossa vida de forma simples, de forma que realmente possamos manter a nossa simplicidade, a nossa discrição diante de todas as coisas. Por fim, no Sagrado Evangelho, Jesus ele vai dizer algo que muitas vezes é um pouco difícil de entender. E ele vai dizer, que nós precisamos temer aquele que tira a vida e depois de tirar a vida lança a alma no inferno. Por isso nós precisamos aqui, diante dessa palavra, precisamos entender o que significa isso. Jesus ele vai dizer: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais nada do que isso. Aqui Jesus ele vai nos chamar a atenção que nós precisamos ter medo de nós mesmos, porque Deus quer a salvação do homem, Deus quer a sua plenitude, Deus quer a nossa plenitude, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Somos nós que, quando não usamos bem a nossa liberdade, vamos matando a nossa vida, tirando a nossa vida, essa vida plena que nós somos chamados a viver, e podemos, depois de matar a nossa vida nessa terra, lançar a nossa alma no inferno. Por isso é muito importante sermos capazes de refletir sobre a nossa liberdade e entender que não é o demônio que é o nosso maior inimigo, não é o mundo o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa própria vontade desordenada, que busca muitas vezes o nosso próprio bem, os nossos prazeres. Precisamos entender que nós somos o nosso grande inimigo, porque o pecado ele nos é apresentado, mas somos nós que com liberdade escolhemos ele em detrimento das coisas santas. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz esses 3 ensinamentos para a nossa vida cotidiana. Esses 3 ensinamentos que representam uma via de santidade, o cuidado com o fermento dos fariseus, a vivência na verdade, na simplicidade e na discrição, e depois sermos capazes de entender que nós somos o nosso maior inimigo e nós precisamos lutar contra a nossa vontade desordenada. Mas essa luta só é vencida quando nós contamos com a graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.